I work hard each and every day. Olá, estamos ao vivo em mais um PodMind e você é o nosso convidado especial. Nós estamos aqui hoje com uma proposta muito interessante para você. Nós iremos falar de empreendedorismo e de saúde e trouxemos aqui um convidado especial, Dr. Lucas. Se apresenta para a gente aí, Dr. Lucas. Queria primeiro agradecer o convite da Dani, do Bruno, de toda a equipe, o estúdio maravilhoso, realmente é uma recepção dessa incrível e até quem cuida de alimentação, hoje vai sair um pouquinho da alimentação, porque o cardápio aqui está maravilhoso. Eu sou médico, formando em nutrição, mestre, doutorando. Comecei minha carreira na medicina em 2011, passando por um processo ali de atendimento pelo SUS, depois eu fui para o plano de saúde, hoje particular, mas sempre tentando ajudar as pessoas, trazendo qualidade de vida. Na medicina a gente aprende muito, dá o diagnóstico da doença, né? Você tem hipertensão, você tem diabetes, depressão, mas eu acho que a abordagem deve ser um pouco diferente. Sempre tentando identificar o porquê disso. E através da identificação do porquê, a gente faz um tratamento muito mais direcionado e também preventivo. Porém, depois de migrar para a rede particular, eu vi a necessidade de saber empreender, né? Porque no SUS a gente trabalha, cumpre nossa carga horária, final do mês nós recebemos, né? E depois disso, a gente vai se aventurar nesse sistema no Brasil, que para ser empreendedor no Brasil tem que ser muito resiliente. E só depois de muitos trancos e barrancos, caindo, quebrando em 2018, eu quebrei em 2018, a gente vai entendendo um pouco sobre empreendedorismo e aprendendo na marra. E hoje a gente já pensa em expandir, em franquias, enfim. É uma história bem legal. Então, tem um pouquinho de nutricionista, um pouquinho de médico, um pouquinho de empreendedor. Muito bom. Estamos aqui também com a Dani. Olá, tudo bem? Olha só, eu tenho um grande prazer de te receber aqui, Lucas. Falar um pouquinho como que eu conheci o Lucas. Estava na faculdade, né? A faculdade era muito voltada para a área hospitalar e posto de saúde e tudo mais. E eu tinha no meu coração de querer clinicar, né? E aí, o Lucas já era conhecido na época e eu entrei na internet e falei, eu quero ir no Melhor Médico para eu procurar um estágio. E aí eu olhei e aí eu entrei em contato, a gente conversou e aí foi o nosso primeiro contato. E desde então estamos aqui, se passaram o quê? 9 anos, né? 10? Nossa, foi 2014, 15 por aí, né? Nossa, muito tempo. E desde então, né, a gente trabalhou junto um tempo, e aí eu tenho, né, acompanhado aí, mesmo hoje a gente não próximo profissionalmente, mas acompanhado, né, seu trabalho e admiração como profissional, como empreendedor, evoluções, né, quando eu te conheci, você fazia cursos todos os finais de semana, você não parava em Belo Horizonte, era curso atrás de curso, né, se atendia numa salinha, e agora na sua clínica. Então, quero te parabenizar e é um prazer ter você aqui agora, eu tendo esse privilégio de poder te entrevistar, a gente conversar aqui. Legal, muito gratificante realmente ver a história minha e sua, né? E por mais que durante esses anos elas às vezes tenham pegado direções um pouquinho diferentes, a gente sempre está em conexão, né? Desde aquela época com você estagiária, em 2013, 14, depois você formanda, você profissional da saúde, eu pequenininho no consultório, totalmente perdido, e hoje, alguns anos depois, a nossa conexão, a energia e proximidade não mudou praticamente nada, mesmo alguns anos sem encontrar. Isso é muito legal. Bem legal. Muito show. Saiba que a honra é nossa, tá? Você agradeceu por estar aqui, mas a honra é nossa de estar recebendo vocês. Não só você, mas a Dani também, essa parceria que a gente tem feito, essa conexão que tem sido muito boa. E é um privilégio pra gente mesmo estar aqui recebendo um pouquinho daquilo que você vai trazer pra gente. Tá ok? Eu queria te fazer a primeira pergunta. Qual foi o maior desafio que você se encontrou aí nessa carreira? O maior desafio, um desafio único, é difícil. É difícil pontuar um único desafio. São vários. Na verdade, talvez o maior desafio que eu tenho enfrentado na profissão e na vida foi de ser pai.
E uma coisa está interligada à outra. Por mais que eu, durante a vida, eu tentei separar o Dr. Lucas do Lucas, a gente vê que é praticamente impossível, né? É a mesma pessoa. Sim. Apesar de, por exemplo, profissionalmente eu tenho alguns valores que pessoalmente são valores completamente diferentes. Exemplo, como profissional eu tenho a disciplina, excelência, dedicação e compromisso. São meus principais valores. E através desses 4 valores eu consigo ter resultados. Pessoalmente, os meus principais valores são reciprocidade, paz, liberdade. São coisas completamente diferentes. Mas o fato de ter sido pai fazendo faculdade, e aí eu tinha 22 anos, e nessa época, quando eu precisei de ajuda, assim, meu pai virou e falou assim, olha, você é pai, agora você se vira, né? Você vai ter que assumir, vai ter que arcar com esses compromissos. Eu me senti completamente perdido, e aí nesse momento a gente tem aquele choque ali de... Hoje ser pai novo ou ser um pai solteiro é bem diferente. Naquela época da faculdade inteira, de 12 períodos, de 60 alunos por sala, eu era o único pai da faculdade inteira, né? Então o pessoal até me olhava torto. Parecia que eu tinha cometido um crime naquela época. E era um menino cuidando de uma criança. De uma criança cuidando da outra, literalmente. Eu bem naquela época de festa, de sair, viajar, conhecer o mundo, aconteceu isso. E aí eu tive que fazer igual meu pai falou, agora eu vou ter que comprar fralda, etc. E durante a faculdade de medicina não tem estágio remunerado. Até hoje não tem, né? E aí eu tive que me reinventar e eu comecei a fazer evento. E como eu vou começar a fazer evento, você não tem capital para criar um evento. Eu falei, eu vou trabalhar em evento. E aí eu comecei a vender ingresso. Fui para algumas casas noturnas. Eu já fazia alguns eventos, algumas confraternizações dentro da faculdade. Então, a calorada eu já fazia, promovi um evento que chamava Praia Med, que é um encontro universitário de estudantes de medicina, sempre em alguma praia. E aí tinha uma empresa que fazia isso e a gente só vendia os ingressos e era comissionado. E querendo ou não, comecei a criar um network, criar uma popularidade dentro da faculdade por conta desses eventos. E aí eu enxerguei uma oportunidade. Eu falei, olha, dentro da faculdade eu sou popular. As coisas que eu falo para o pessoal fazer, eles seguem. Então eu tenho uma liderança. Eu vou tentar transformar isso em business. E sempre quando eu ia em uma festa, em um chalezinho aqui em Belo Horizonte, na época, os promotores, os donos das casas noturnas ficavam assim, nossa, mas quem que é aquele rapaz? Em plena quinta-feira, não é aniversário dele, não é uma data comemorativa, ele traz 20 pessoas. E aí na outra semana ele traz 15. Quem que é? E a gente começou a gerar comunicação, network. Quando eu fui ver, eu já estava dentro da casa fazendo eventos. E a partir daí eu comecei a monetizar, mas eram eventos cíclicos e sazonais, não tinha toda semana, em um mês tinha 2, no outro mês não tinha nenhuma. E eu falei, gente, eu preciso de fralda todo mês. Eu falei, vou criar outras alternativas. E aí eu comecei a criar outros eventos. E aí em frente à faculdade tinha um bar que chamava Dedinho. Tem até hoje o dono do bar, Dedinho, ele Ele é muito engraçado. é o Alisson. E a gente lembra disso até hoje. E aí eu falei, Dedinho, eu quero fazer alguma coisa aqui, como que é e tal. Ele falou, traz o pessoal. Eu falo, eu posso fazer portaria? Ele, pode. E aí eu comecei a cobrar R$10. E eu falei, não, mas eu vou cobrar R$10 por quê? Eu tenho que agregar um valor. Eu tenho que justificar a cobrança desse ingresso. E aí, na época, eu tinha feito amizade com o Daniel Maestre, que hoje é do Baianeiros. Falei, Maestre, minha namorada tá grávida e tal, me ajuda aí. Ele falou, não, beleza, vamos lá. Aí foi o Maestre na guitarra, e a gente cobrando R$10. Eu falei, eu vou te passar 50% disso aqui, você toca aí pra mim, 50% é pra mim. Ele, beleza, fechado. Maestre também começando, e isso passou a ser a segunda universitária. Toda segunda-feira tinha. E a gente lotava o bar do Dedinho. E a partir disso eu fui monetizando. Apesar da pouca idade e da imaturidade, eu tive maturidade profissional a ponto de pegar esse valor, essa receita, e reinvestir ela em outras coisas. E aí daqui a pouco eu comecei a fazer excursão, eu comecei a comprar ingresso em shows no Marista Hall. E naquela época era Zé Cabaleiro, Zeca Pagodinho, Titãs,
eu comprava ingressos e revendia, comprava 35, 25 reais, e aí no dia do evento revendia 80, enfim. Então eu comecei a criar vários outros negócios e graças a Deus deu para pagar as fraldas, berço e tudo que eu precisava naquela época. Muito bom. Quem vê o sucesso acaba não entendendo que cada um tem uma história, né? Já me linkei demais com você aqui agora, gerou uma conexão muito foda mesmo. Você falou de 3 coisas muito importantes. Empreendedorismo, acredito que foi aí que nasceu, empreendedorismo em você, autorresponsabilidade e prosperidade. Eu sempre falo que a prosperidade é o poder de desenvolver de acordo com a condição que você tem, no estado que você está. E você só desenvolve prosperidade no dia que você assume uma autorresponsabilidade. Algo, né, que tem que estar linkado uma coisa na outra. E principalmente empreendedorismo. Você já teve alguma conexão com sendo empreendedor antes desse momento de autorresponsabilidade ou foi aí que começou realmente? Eu já tive. É engraçado que várias coisas vão acontecendo na nossa vida e depois, mais madura, nós vamos começando a entender e saber, nossa, eu já empreendia, nossa, eu já tinha responsabilidade. E aí, hoje eu penso mais maduro, quando criança eu já empreendia. E a gente costuma falar que nossos filhos aprendem muito mais vendo do que ouvindo, né? Fato. Então, tem 3 meninas, eu sei, por mais que eu fale, faz isso, muitas vezes não fazem, às vezes por pirraça, enfim, ou por discordarem, né? Criança tem personalidade também. E mas, mulher ainda, hein? Só mulher. São mulher. E aí, eu comecei a refletir, eu falei, gente, a grande parte das coisas que eu sei foi vendo. Então foi vendo meu pai, vendo minha mãe, mas eu fui entender que isso só quando adulto. Então hoje, por exemplo, uma coisa que eu gosto e que eu acho atípico no meio masculino é gostar de planta. Falei, gente, eu nunca fiz um curso de jardinagem nem nada. E aí eu tenho um sítio, eu chego no sítio, eu começo a filmar um pé de limão, um pé de laranja. Você começa a criar gosto por outras coisas. Eu falei, como eu aprendi isso? Na mesma época, eu falei, minha mãe, ela tem revista, ela fica lendo revista. Igual eu gosto de ler sobre medicina, nutrição, e fico viajando ali. Ela senta no final de semana, fica vendo foto de planta, e assim, se deixar, fica uma tarde inteira. Então, foi vendo o que eu aprendi. E foi vendo meu pai empreender que eu aprendi. Porque ali por volta de uns 8 a 10 anos de idade, morando em Teófilo Otoni, me deu vontade de começar a ganhar dinheiro, assim, sabe? E eu vinha para Belo Horizonte com minha mãe passear. No interior, o passeio nosso era vir para a capital para ir para o shopping. E eu vinha para cá, a gente passava ali na Telemig. Telemig era empresa de prestação de serviço telefônico, né? E naquela época tinha orelhão em todo lugar e era vendido cartão telefônico. Tinha as fichas, mas depois das fichas vieram os cartões. Sim. E tinha os colecionadores de cartão. Verdade. E na escola, eu vi o pessoal comentando daquilo, crianças, adultos, enfim. E no interior, não tinha uma tiragem, uma oportunidade, uma variação de cartões tão grande como na capital. Na capital eram muitos colecionadores. E aí na porta ali da Telemig, se não me engano era na Goitacazes, aqui no centro de Belo Horizonte, ficavam pessoas na calçada, trocando cartões e vendendo cartões telefônicos. E aí eu pedi a minha mãe para me levar lá. E eu chegava com uma quantidade enorme de cartões e trocava e comprava por alguns centavos aquele dinheirinho ali que meu pai e minha mãe davam. Levava esses cartões lá para o interior e vendia eles muito mais caro. E aí eu tinha um caderninho que eu anotava na caneta quantos cartões eu tinha, qual que era de menor tiragem, qual que era de coleção, qual que não era, e ia vendendo. Então toda vez que eu vinha em Belo Horizonte, vinha uma vez por mês aproveitar um final de semana, que minha mãe ela vendia roupa, então ela vinha comprar roupa para vender roupa no interior. E aí eu vinha com ela passear, ela passava comigo na Telemig, eu pegava alguns cartões, comprava, levava para Teófilo Otoni e vendia. E aí eu começava a ganhar um dinheirinho para comprar um sorvete, para comprar um chocolate. Top. E a partir daí eu falei, gente, eu já era empreendedor e mal sabia que era empreendedor. E você tinha qual idade nessa época? Eu tinha uns 10 anos no máximo. Uns 10 anos no máximo. E eram moedinhas que eu ia juntando ali. E meu pai me incentivou a partir do momento onde ele me deu um cartão de banco, de poupança, e falou assim, todos os meses eu vou colocar ali para você 20, 30 reais para você fazer as suas coisas e você não pode me pedir mais dinheiro.
É com esse cartão aí que você vai se virar. E eu adorava aquilo. Eu ficava olhando saldo. E eu ia no banco fazer o extrato. Na época não tinha celular, né? Não existia. Então eu ia até o banco, assim, uma vez na semana, só para colocar o cartão na maquininha, ver meu nome na tela e falar, nossa, eu tenho dinheiro, eu tenho saldo. E aí no início eu tirava extrato. Aí eu chegava em casa com aquele extrato, ficava viajando. Aí eu mostrava ao meu pai, ele falava assim, Lucas, não tira extrato. Porque o extrato tem imposto, tem taxa, e o dinheiro que eu estou te dando, você está perdendo ele. Tira o saldo. E aí eu tirava o saldo. Verdade. E aí eu fui aprendendo um pouco também sobre imposto. Então, cada dica dessa eu fui levando e tem até hoje para a vida. Muito bom. Porque, assim, a faculdade não te ensina a gerir um negócio, não te ensina a empreender. E a gente analisa, né, os maiores profissionais, empresários, eles têm aí uma história de infância mesmo. Acredito que na escola, né, a gente poderia, sim, aprender mais. Porque hoje em dia a gente ser empreendedor não é só abrir uma empresa, é fazer negócios, é lidar com vendas. E a gente a todo momento vende, compra. Então isso acredito que poderia ser mais presente na nossa vida, na vida de uma criança, na escola, na faculdade. Mas acredito que aqueles que têm essas experiências, né, elas acabam sobressaindo. Como que você teve essa experiência desde novinho, que aprendeu com seu pai, com sua mãe. Então a gente vê que o sucesso, ele começa, né, ele inicia lá na infância. Não é agora que a galera já tá vendo o que está acontecendo de fato, mas há muito tempo você já vem construindo tudo isso. A gente tem muitas crenças, né? A gente cria muitas crenças. E uma das crenças que eu tinha é justamente essa de sair da faculdade e falar assim, mas na faculdade de medicina não ensina nada de contabilidade, nada de marketing, nada de gestão. E de tanto repetir aquilo, eu acreditava e acabava não buscando a solução para isso. Eu falei, mas na faculdade de contabilidade também não ensina de marketing. Mas na faculdade de administração, talvez não aborda tanto sobre venda. Na faculdade de marketing não ensina contabilidade. Mas por que as pessoas que fazem marketing têm empresas de sucesso? O contador, ele abre o escritório dele de contabilidade, empreende, e o médico fica falando, eu não tenho marketing, eu não tenho isso, e ele não abre a empresa. E aí é uma crença limitante, que você fica repetindo e não busca resolução para isso. O sol nasce para todos, ou seja, isso é lei da oportunidade. Então, a oportunidade está para todo mundo, né? O sol nasceu, todo mundo olha lá, está para todo mundo. E a questão da sombra, não. A sombra a gente tem que buscar. E a pessoa ela pode buscar a sombra a partir do momento onde ela entender que o sol é uma oportunidade. Ela pode criar essa sombra através de um barraco, através de uma casa, ou se ela não tem condições de construir, ela pode ir para baixo de uma árvore. E os problemas eles vão vir. A gente tem que criar a oportunidade para resolver eles. E foi assim onde eu comecei a buscar informações em todos os segmentos para aprender justamente um pouquinho de marketing, um pouquinho de contabilidade, um pouquinho de gestão. Então, eu acho que o profissional de qualquer área, principalmente da saúde, que é o que eu mais ouço, de médico, de nutricionista, de tudo. Ah, mas na faculdade não tem isso, não tem faculdade. Então vai atrás e busca. Vai atrás e busca, e hoje a informação está em todo lugar. Eu não fiz nenhuma outra pós-graduação voltada para a área de exatas, mas eu me viro com uma planilha de Excel, eu me viro com um planner, eu me viro um pouquinho com marketing. E se você não souber, vai atrás de pessoas que saibam. Sim. E aprenda, né? Tem uma palestra que eu dei uma vez em um evento, e aí sobre gestão. E aí eu falei assim, o lugar onde eu mais aprendi sobre gestão foi nessa faculdade. Aí eu virei o slide. Na hora que eu virei o slide, é um bar com aquelas cadeirinhas de plástico, amarelinhas, cadeiras e mesas de plástico, e o nome do bar era faculdade. E aí tava assim, faculdade. Eu falei, essa foi a minha faculdade de gestão. Top. Porque eu, universitário, morando sozinho, saindo do interior, vindo para a capital, ia nos finais de semana, nos dias de semana à noite, pós-prova, pro bar. E ali no bar ia fazendo amizade com gente de todo canto. E ali foi minha faculdade da vida, onde eu aprendia sobre gestão, marketing, etc, etc. E meu primeiro curso fora da área da saúde foi em 2020, né? E eu tenho clínica, a gente falou, meu PJ de clínica, meu CNPJ foi em 2016.
mas eu já tinha consultório desde 2014. Então, assim, eu já empreendia há alguns anos, mas meu primeiro curso para aprender um pouquinho disso foi há pouco tempo atrás. Então, para gerir essas coisas, realmente minha faculdade foi um network, e o network nesta época era no bar. Muito bom. É algo importante, né, que a gente tem como objetivo no PodMind, no caso, é falar sobre reprogramação mental. E toda a estrutura da reprogramação mental, ela está totalmente atrelada ao ambiente. Quando você começou a ver planta e gostar de planta, você até não entendia o porquê. Quando você foi fazer uma ressignificação, você viu que estava atrelado àquilo que sua mãe vivia, àquilo que você via sua mãe fazendo. E a mesma coisa do empreendedorismo, porque você tirou o exemplo do seu pai. Como você mesmo citou, criança não aprende falando. É muito pouco a porcentagem de uma criança que aprende com falas e etc. A criança aprende com exemplo. Ela vai sempre criar a interpretação daquilo que você faz, não daquilo que você fala. E quando a gente fala de ambiente, a maioria das pessoas não desculpa, porque você teve isso dentro da sua casa. Mas a maioria das pessoas às vezes não teve um pai empreendedor, uma mãe empreendedora, e passa os anos dando desculpa, né, criando inúmeros meios para não empreender por causa das crenças limitantes. Eu falo uma coisa, Lucas, que a crença positiva, ela não serve para nada. É o primeiro ponto. E a crença negativa, ela serve para muita coisa. Para te paralisar, para te impedir de crescer, para te impedir, né, de fazer aquilo que realmente você merece, que você deveria viver, que é uma vida extraordinária que todos nós. Você disse que o sol nasce para todos, só que alguns escolhem a sombra, outros procuram a sombra, né, e cada um vive a vida do jeito que quer. Mas tudo acontece através do ambiente. Porque você viu isso nos seus pais, você, pela sua autorresponsabilidade, você assumiu aquilo que seu pai e sua mãe transmitiam para você e fez a sua vida acontecer. É basicamente que nós somos a representação dos nossos pais, sem perceber. Isso é um nível neurológico. Tudo começa no ambiente, que é a base. O ambiente, ele gera um comportamento. Comportamento, ele desenvolve capacidades. Capacidade desenvolve crenças e valores. Crenças e valores desenvolvem uma identidade. Você pode observar que se você olhar 5 anos, você vai falar assim, nossa, 5 anos eu era desse jeito, olha como que as coisas mudaram. Você já conheceu o novo Lucas desse tempo para cá e automaticamente você conhece o novo nível de espiritualidade. Espiritualidade é íntimo e pessoal. Eu falo que as pessoas estão o tempo inteiro focadas na crença. Um dos meus maiores valores como pessoa se chama liberdade. É algo que eu tenho como princípio e eu não abro mão disso. Mas quando você se apega à crença, você quer sempre impor um padrão sobre o outro, achando que o outro tem que ser da forma que você pensa. E a liberdade não tem a ver com isso. Porque quem é livre não cobra nada de ninguém. Quem é livre permite com que o outro seja livre também. Tô falando isso, galera, porque às vezes você está aí dando desculpa. E leve algo para o seu coração. O feito é melhor do que o perfeito. Às vezes, as coisas podem até parecer ser mais difícil para você. Mas se você tiver clareza do objetivo, de onde você quer chegar, é impossível não dar certo. Exatamente. Essa questão das crenças é difícil quebrar esses paradigmas, mas uma coisa que me ajudou muito a quebrar isso foi o autoconhecimento. Né? A gente acha que se conhece muito, mas a gente não sabe praticamente nada. E esse processo de autoconhecimento, ele precisa ser direcionado. Você tem que ter um mentor ali, né, que enxerga de fora, que faz você sair daquela parte interna ali e te explicar determinados comportamentos que você tem. Novo, quando você escuta isso, você fica assim é por causa disso. Né? Aquela vez no relacionamento X, ou na sociedade Y, ou aqui na faculdade, você se comportou dessa forma, ou você não topou essa parceria, ou você não investiu nesse relacionamento, por causa disso aqui que aconteceu quando você tinha 10 anos de idade. Ou por causa... E aí você vai, nossa, é verdade. Olha, igual a questão da planta, que eu fui ver depois de 33 anos. Né? Em 33 anos que eu fui entender porque que eu gostava de cuidar de planta. Né? Então, assim, poxa, uma coisa relativamente simples que eu fui entender 30 anos depois. E esse processo de autoconhecimento é incrível. E eu fui virar a chave para isso. Em um dia, eu fiz processo de coach, eu fiz em 2013, 2014, eu tinha vários bloqueios, todo mundo tem, e um dos bloqueios era falar em público. E começaram a surgir algumas oportunidades para mim, de entrevista. E aí, uma vez, eu fui convidado para uma entrevista na Globo Minas, para falar, era em uma Olimpíada. E aí, para eu falar temas de suplementação, enfim. Eu lembro direitinho, foi naquele consultório que você foi lá, de estagiária. E aí eu estava no computador,
A recepcionista desesperada falou assim, não, a Globo ligou aqui, a Globo quer falar com você e tal. E eu falei assim, não, o que é? Tem uma entrevista para amanhã, pro Bom Dia Minas, 6 horas da manhã, e eles querem te convidar para... Aí. Eu falei, claro, eu topo. Aí deu 7 horas da noite, 8 horas da noite, eu falei, meu Deus, pra que eu fui aceitar? Como é a TV? Eu não sei falar, eu não dormi. Tive dor de barriga, não dormi. Mas fui. Cheguei lá na hora, suando, aquela loucura. Enfim, depois da entrevista eu fui assistir meu vídeo. Eu fiquei péssimo. Eu falei, gente, olha a minha postura no vídeo. Olha a minha roupa. Eu lembro que eu fui com uma calça, aquelas calças mais justas. Eu falei, nossa, minha perna tá aparecendo inteira. Eu fiz uma autocrítica. Não foi nem autocrítica, foi uma questão autodestrutiva. Que me desencorajou mais ainda. Uma questão é, assim, você valorizar seu trabalho, né? É igual o Mário Sérgio Cortella fala, faça o seu melhor enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, eu teria pensado dessa forma. Olha, foi o melhor que eu consegui porque eu tinha me preparado para aquilo. Sim. Então eu dei o meu melhor, então tá ótimo. Mas eu fiz um discurso, um autodiscurso destrutivo. E aí eu me desencorajei mais ainda a ponto de não falar mais nem Instagram. E aí eu fui atrás do coach. Na verdade, fazendo network, um amigo meu falou, cara, eu estou fazendo um processo de coach que é sensacional e tal. Eu olhei para ele e falei assim, coach para mim na época ninguém ouvia falar de coach. Sim. Né? Na rede social ninguém sabia quem que era o Wendel Carvalho, o Pablo Massalvi, dentre outros aí, né? Sim. E coach, eu falei, mas é o quê? Quantas vezes por semana? Você tá puxando peso? Como é que... Não é coach assim, não. Ele falou assim, é coach que vai fazer você melhorar e tal. Eu falei, não, que legal, deixa eu ver. Não botei muita fé. E aí a gente foi fazendo alguns encontros, eu gostei, e fiquei nesse processo aí quase 2 anos. E durante esses processos, teve uma vez que ele falou assim, pega um papel e uma caneta aí. Escreve para mim as 5 coisas que você não gosta ou que te incomoda na sua mãe. Né? Aí eu falei, é defeito? Ele falou, não, tudo bem, entenda como defeito. Coloquei. Agora vai no seu pai. Agora olha para o que você escreveu. Eu falei assim, mas sou eu. Sou eu. E aí vem, eu comecei a me conhecer. Eu falei assim, gente, é uma coisa que eu fico com raiva, né, que me incomoda, porque minha mãe às vezes faz isso aqui comigo e tal. Mas sou eu. Né? E eles não me ensinaram isso. Eles não pegaram para falar assim, seja assim, seja assim. Foi eu vendo. E essas coisas eu carreguei para a vida e me impossibilitaram em vários âmbitos. Seja no pessoal, no profissional, isso me limitava de evoluir. Mas como eu iria saber disso se eu não tivesse processo de autoconhecimento? Então, muitas vezes, eu tinha problemas com o funcionário, com o parceiro, com tudo, por conta disso. E a partir do momento onde eu identifiquei, eu falei, nossa, eu preciso melhorar. E a partir disso eu fui me autoconstruindo, porque quando eu tive noção disso, eu já tinha uns 27, 28 anos. Então imagina você ter uma formação intelectual por mais de 20 anos, e para você mudar isso, né? Se reeducar, Sim. Né? Entrar em uma nova escola do zero, porém adulto. E esse processo eu tenho passado por ele até hoje. Então, todo dia é um aprendizado e isso me fez ir para um degrau cada vez maior. Você citou do Pablo Marçal, né? Ele fala muito que sua maior dor tem a ver com o seu propósito, né? Aquilo que antes era um problema, você lida, trata aquilo. Então, você fala do falar em público, que você tinha dificuldade, e hoje o que você faz? Você palestra, você ensina, você dá aula, você ensina para o paciente. Então, hoje, acredito que é a sua facilidade, né? De lidar com o outro, falar em público, ou seja, é um bloqueio, né, que você tratou e agora é uma das suas maiores qualidades. Eu também, né, acho que você conheceu meu lado meio ansioso, impulsivo, que eu também avaliando minha vida, eu falei, isso não é normal. Eu preciso tratar, senão daqui a pouco eu vou entrar num estado péssimo. E aí também foi quando eu comecei a entrar nesse processo de autoconhecimento. Comecei a entrar dentro de mim mesmo, assim, fazendo cursos, fiz hipnose, faço hipnose, né,
também faço com o pessoal, cliente, paciente. E assim, e é aquela coisa, o autoconhecimento, eu falo que é até a gente morrer, porque a gente sempre está lidando com alguns novos desafios e a gente fala, eu vou agir dessa forma, só que aí a gente faz totalmente diferente. Aí, não, é por causa disso. Mas quando você tem essa autocrítica, mas que seja de forma construtiva, né? É maravilhoso, porque aí a gente consegue aprender sem peso, sem nos destruir. Esse é um ponto. E o outro ponto também importante que você falou que é muito legal é sobre você analisar, incomodar com o problema do outro. Isso acontece, né? Muito comum. Às vezes a pessoa ela fica te criticando tanto naquele ponto, mas na verdade é um defeito que aquela pessoa tem. Eu passei isso recente, né? Com amizade. Tanto, falei, gente, não é possível. Às vezes é o problema da pessoa que ela está identificando em mim e ela se irrita tanto com aquilo, né? E também eu, né, de forma pessoal, questões de pai e mãe, que às vezes, nossa, meu pai é assim, assado. Aí quando eu vejo, eu tô fazendo igual. Literalmente. Isso faz muito sentido e só através de dores que a gente aprende. Mas não é todo mundo que está pronto, preparado ou maduro o suficiente para aprender. Algumas pessoas ficam simplesmente queixando disso. Nada na minha vida dá certo. Aconteceu isso aqui, aconteceu aquilo ali. E a gente costuma terceirizar a culpa, né? E aí um exemplo que o Walter Longo é escritor, e eu vi ele falando uma vez, que a moral escrava é a moral aristocrata. E aí, só para contextualizar, uma moral, ela diz respeito, por exemplo, o funcionário, parceiro, enfim, chegou atrasado no trabalho. E aí atrasou no ônibus e tal, e chegou lá, o chefe chamou a atenção. E aí, quando é a moral aristocrata, a pessoa fala assim, não, mas esse chefe meu é ruim, é chato, ele tá errado, eu odeio esse cara, odeio essa mulher, essa chefe. Quando na verdade foi um erro, talvez aconteceu algo imprevisto, enfim. E aí terceirizou a culpa. E a moral escrava é quando a pessoa vira e fala, não, realmente eu sabia que hoje tinha protesto na rua, eu podia ter acordado mais cedo, saído mais cedo, eu poderia ter pegado um caminho um pouco diferente e evitado o atraso. Não, então tudo bem, eu vou melhorar. São poucas pessoas que têm essa maturidade, esse nível de consciência. E aí acaba terceirizando a culpa. A culpa é no governo, a culpa é no vizinho, a culpa é no chefe, a culpa é no funcionário, a culpa é em tudo, é menos minha. Né? Então a culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser. E isso é um processo que a gente tem que aprender com a nossa dor e nosso problema. Nada acontece por um acaso. Sim. Eu nunca fui uma pessoa muito religiosa, mas nos últimos 10 anos eu me tornei completamente. E eu vejo que quanto mais fé você tem, mais fácil você toma decisões para certas coisas. Porque o universo ele vai te guiando. Né? Então, você fala assim, gente, oh Deus, eu queria isso, tal, por que eu faço? E quando você menos vê, você está assistindo uma novela e aí vem a resposta. Você está ouvindo uma rádio e aí alguém fala na entrevista uma coisa e aí você assimila. E as maiores dores da minha vida foram os meus maiores aprendizados. Eu não fiquei lamentando, apesar de ter doído pra caramba. Uma delas foi na universidade, onde eu estava com uma professora minha de genética. Então, veja bem, eu lembro o nome dela, eu lembro a sala, eu lembro em qual momento do dia, eu lembro tudo. E aí eu estava escrevendo um texto, eu mostrei para ela, para a gente discutir sobre o tema. E ela falou assim, Lucas, você é muito inteligente, mas você escreve muito mal. Não dá para entender nada. A acentuação viva, tá muito ruim isso aqui. E aí eu engoli seco e daquele dia eu fui embora para casa. Eu não quis nem ficar mais na aula. Eu falei, nossa, que terrível. E eu me senti culpado, fiquei mal, etc. Quando eu saí dali, enfim, demorei para processar aquilo, para mim machucou. E eu falei, vou entrar em aula de escrita, de redação. E foi o que eu fiz, escondidinho, caladinho, entrei. Depois disso, né, depois de formado, eu falei, eu vou entrar no mestrado, porque no mestrado eu tenho que escrever artigo científico em português, em inglês, eu vou aprender. E aí foi o que mais me motivou a fazer o mestrado. E hoje eu já estou concluindo meu doutorado. Então,
Eu tenho artigo publicado dentro do Brasil, fora do Brasil. Os textos no Instagram são muito bem montados, muito por conta dessa dor que eu tive. E uma outra dor ainda na faculdade, foi um professor também, que eu lembro a cena, lembro o horário, lembro tudo, onde o professor ele estava passando feedback sobre o término do internato, que é aquele processo onde a gente fica no hospital, imerso ali. E aí o professor ele começou a dar o feedback para os alunos. E aí nesse dia, eu era uma pessoa que não tinha vaidade nenhuma. E aí nesse dia eu estava, já devia estar em 9º, 10º período de medicina. Aí eu tinha um brinquinho, eu tinha aquele correntinha de bolinha de bambu, né? Eu estava com uma roupa toda estampada, né? Cheio de desenho colorido e tal, e o jaleco aberto. E durante essa discussão eu estava na maca, onde a gente examina o paciente, e eu estava com uma perna, tipo a coxa, por cima da maca, com o braço assim, e a outra perna meio que em pé. Então eu estava assim, com o brinquinho, o jaleco aberto, e ele falou assim: Lucas, você não se porta como médico, né? Olha o traje que você tá, olha a posição que você está agora, né? Você vem atender com brinco, a roupa estampada, isso na frente de todo mundo. Isso para mim foi assim, Você né? teve muitas repreensões. Né? Eu falei, meu Deus, o cara falou isso de mim, do jeito que eu visto, do meu brinco, do meu, na frente de todo mundo. Aí eu fui embora para casa arrasado. Falei, nossa, eu tô feio, eu sou isso, eu sou aquilo, etc. Doeu, machucou, mas ele falou, a partir daí eu tenho que mudar. E hoje, assim, para ir trabalhar eu demoro 1 hora para arrumar, né? Então, o sapato tem que combinar com o relógio. A diferença, claro, fez super diferença do seu crescimento, da mudança do seu look Sim. também. Não, a gente não pode adoecer por causa disso, né? Sim. Mas, assim, se cuidar, se vestir melhor, querendo ou não, são cartões de visita, né? Claro. Acho que a diferença apresentação. é né? Porque também hoje, na época, eu acho que você deve ter até lidado com desafios disso. Eu acho que você era mais gordinho. Sim, né? sim. Fui obeso, né? Gordinho é bondade da sua E aí parte. vai melhorando, Eu tive obesidade e eu fui evoluindo. Então, assim, é só uma analogia para todo mundo entender que problema vai acontecer com todos nós, né? O problema só muda. Então, eu atendo e os pacientes falam, mas minha vida está isso, está com aquilo. Eu falo, a vida de todo mundo tem problema, e se não tivesse problema, a gente não seria resiliente e a gente não iria evoluir. O problema só muda, né? O problema de uma criança é porque a rodinha do carrinho quebrou. Aí ele chora por conta daquilo. Um problema de uma pessoa com a faixa etária mais avançada, que está aposentada na praia, na frente do mar, é porque a luz queimou e não tem um supermercado ali Sim. perto para ela comprar uma nova luz. Então, problema sempre vai ter. A questão é justamente para nos desafiar a resolver e criar soluções para aquele problema, porque a partir daí a gente aprende e vai para um passo adiante. Dentro do contexto, né, do autoconhecimento, tudo isso aconteceu porque você buscou esse autoconhecimento. Eu sempre costumo dizer que autoconhecimento não é só se conhecer. Porque cada dia que passa a gente vê que a gente menos se conhece. Porque existe um mundo de outras fontes para a gente se conhecer. 85% dos nossos resultados ou das nossas ações e reações é movida por inconsciente. Uma pessoa com QI mediano, vou colocar igual a mim, que não fiz faculdade, não estudei direito, não tive formação de família, não tive base de nada disso. Meus pais, né, no caso, são as pessoas que eu mais amo na minha vida, entregaram o que puderam, deram de acordo com a informação que tinha, mas eu não tive esse nível, essa base que você teve e algumas pessoas tiveram. E nem por isso eu sempre nunca usei desculpa. Então, como uma pessoa mediana, ela vai usar ali a capacidade cerebral de 5 a 7%, mais ou menos. Os outros 93% está sendo dominado por alguma coisa, pelo inconsciente, através das ações e reações, por causa da interpretação que você teve lá na primeira e segunda infância. Eu sou uma pessoa que virei muito cética com erro, com mal, com negativo, porque eu sou uma pessoa que nem acredito. Literalmente. Ou a gente aprende, ou a gente ganha. De uma, duas. Todas as vezes que você olha para o erro, você se autodestruiu. Né? Foi as primeiras experiências que você teve lá atrás. Você ficou mal, você ficou remoendo aquilo dias, você se sentiu culpado, você sentiu remorso. Enfim, você poderia ter paralisado naquele tempo. Se você não tivesse um propósito maior, uma autorresponsabilidade que já vieram dos seus pais, às vezes você não teria se tornado o que você se tornou. Então o autoconhecimento faz isso, é trazer o nível de consciência para consciência literalmente. Porque está
tudo aqui absorvido, né? Tudo guardado lá no seu subconsciente, no seu inconsciente. Isso te move, isso reage nas suas células de alguma forma, te impulsionando a fazer de uma forma, né, espontânea, natural, automática. Então, se você não entende que precisa mudar, que é a identificação que você falou, é olhar para o papel, ver que você é a representação do seu pai e de sua mãe, foi o que aconteceu comigo, ao ponto de virar e falar assim, eu não quero ser o que meu pai é, eu não quero ser o que minha mãe é. E eu me tornei, acredito que da minha família, o mais bem-sucedido de todas as gerações da minha família, pelo menos até onde eu saiba, mas por uma decisão. Ao identificar que eu não queria ser aquilo que a minha família a vida inteira foi. Então a gente traz o inconsciente para um nível de consciência elevado e as coisas começam a mudar de forma natural também. Muito bom. E isso é um aprendizado para todo mundo. Nós encontramos inúmeras histórias assim, né? Pessoas que tiveram a família com dependência química, outras que presenciaram agressões físicas e verbais, e a pessoa se tornou algo completamente diferente e distinto daquilo, né? A gente pode ir pro lado direito, esquerdo, e a decisão tem que ser nossa. Sim. E essa questão do inconsciente é... Então, identifica a sua habilidade, investe nela, e caso... se você não sabe fazer ou não é bom naquilo, terceirize, né? E aí uma terceirização boa. No caso, tenha como sócio, contrate, Sim. Peça ajuda, mas coloque pessoas boas nisso. Você tem que identificar, olha, eu não sou tão bom quanto eu preciso que seja esse trabalho, né? Então, por exemplo, eu não sou bom para fazer gravações, para fazer cortes de podcast, então vou contratar alguém que seja bom para isso. E eu vou ficar executando o que realmente eu tenho uma maior habilidade. Eu tenho um método 3Ps, né, que é até um treinamento que eu dou, performance, prosperidade e propósito. O objetivo desse método é trazer ou ativar a área de genialidade de cada um. Porque o que as pessoas fazem? Querem fazer de tudo, foi igual a mim. A Dani também é assim, a maioria das pessoas querem fazer tudo. Você aprendeu um pouquinho de cada coisa, mas hoje você foca naquilo que você é bom. Quando você foca naquilo que você é bom, você também tem uma nova descoberta sobre você. Se você tem uma nova descoberta sobre você, você começa a entender que o outro é bom em alguma área que você não é. Você já passou ali para uma reciprocidade de respeito, empatia. Você vai sempre olhar para o outro de uma forma diferente que a grande massa olha. Porque aonde que está o problema? É eu sempre querer que o outro faça do meu jeito. E isso acaba que você não consegue delegar, você não consegue pedir ajuda para as pessoas, porque você acha que as pessoas não são capazes de fazer da forma que você faz. Só que aquela não é sua área, cara. Você tem que descobrir uma área de genialidade para que você realmente venha ter um resultado exponencial, senão as coisas não vão. E é por isso que muita gente demora demais a deslanchar, demora demais a ter resultado, porque encontra dificuldade. Eu tenho 2 sócios hoje. Sara, ela é mídia social, trabalha com edição de vídeo, enfim, toda a minha parte de design gráfico, as minhas mídias, ela faz tudo. E antes ela trabalhava para mim, né? Ela era contratada. Até o dia que eu falei assim, cara, vamos abrir uma agência e eu preciso de uma pessoa igual você, porque eu não sou bom enquanto você. Você é uma pessoa muito foda, então eu quero desenvolver essa área sua. E hoje ela é minha sócia e tem o João, hoje que ele é gestor de tráfego, né? Trabalhou aí para uma das maiores agências de tráfego do Brasil, que é a V4. Enfim, tem estratégia muito foda de faturamento de mais de 1 milhão de reais mês, no caso. E 20 anos de idade, eu virei para ele e falei assim, cara, eu não sou bom nisso. Ainda que eu saiba um pouquinho, que a gente tem que saber, até mesmo para às vezes você ver um erro onde uma pessoa ali não está vendo, né? Aquela visão do mentor de fora, mas deixe com que as pessoas sejam boas nas áreas que elas são boas. Não adianta eu pegar um gestor de tráfego e falar, cara, faz umas imagens para mim. O cara não é bom naquilo. Eu acabo perdendo. É o que a gente acaba fazendo na igreja. Porque eu aprendi a vida inteira como pastor, todo mundo tem que pregar, cara. Então você tem que pregar, você tem que ganhar alma, que você tem que batizar. Cara, às vezes o cara é bom só pra tocar. Deixa o cara só tocar. Às vezes o cara é bom só pra cantar, deixa o cara cantar. Ah, não, esse aqui é bom pra ensinar. Não, esse aqui é bom pra pregar. Então quando você dá oportunidade, né? Eu acredito que eu fui um vendedor de sonhos e um cara que sempre descobriu talentos de pessoas. Porque eu sempre me especializei nessa ideia. Se o cara é bom pra cantar, deixa eu ajudar ele a cantar. Entende? Vou aprender algumas coisas para potencializar aquilo que ele é bom. E as pessoas às vezes não fazem isso. É aonde que vem a cobrança. Infelizmente, né, você falou quase de uma estatística, 98% das pessoas não conseguem realmente ter resultados exponenciais, porque não descobriu uma área de genialidade.
E existem vários processos para isso. É o que a gente falou do autoconhecimento. Sim. Então, olha só, 98% não descobrem. E aí, quando vão descobrir? E às vezes tem gente que vai ter essa descoberta, né, com uma faixa etária muito mais avançada, quando poderia ter feito isso antes. E aí, cai nessa de... eu quero que a pessoa batize, eu quero que... Né, então, lá no meu lado, eu quero que a pessoa emagreça, eu quero que ela faça exercício, eu quero que ela faça musculação. Mas espera aí, ela é boa na natação, eu quero que ela coma frutas, mas espera aí, o organismo, a genética, a nutrigenética e nutrigenômica dela não é favorável para determinados tipos de fruta. E aí começam a vir os problemas de comunicação. Então hoje eu vejo muitos casais separando, sociedades se desfazendo, pessoas criando determinados atritos, justamente para não saber disso e querer transformar o outro numa coisa que ele não é ou não gosta, e por uma falta de comunicação, né? A gente tem que preocupar nem sempre como a gente fala, mas como o outro entende. E hoje a maioria dos diálogos é o que? O WhatsApp. Sim. Né? Antigamente era ligação, eu adorava aquilo. Hoje em dia quem Ficava liga pra horas gente... ligando. Ninguém, a gente da End, da End, não atende, não dá, me manda zap, né? Sim. E Não manda quando áudio, manda porque áudio senão fica eu bravo. tô atendendo. Então é texto. E uma vírgula muda muita coisa, um ponto muda muita coisa, uma falta de um kkkk, você já acha que a pessoa está brigando. Então, isso dificulta a comunicação, e quando aquilo não é feito da forma como a pessoa deseja, isso pode gerar desavenças e acaba gerando um monte de problema. E como a gente mencionou que eu preciso de alguém para me ajudar nisso, eu preciso de alguém que é melhor que eu nisso, e como nós precisamos tanto de outras pessoas, como nós vamos ter outras pessoas se a nossa comunicação e alinhamento de propósito, de expectativa não é atingido. Então, vamos fazer uma sociedade, né? Vamos fazer uma parceria, já aconteceu demais comigo. Vamos fazer uma parceria, vamos montar um projeto, aí no papel fica, naquele primeiro momento fica mágico, né? A gente fica reunião, então, extremamente entusiasmado. Mas aí não alinha expectativa, não tem alinhamento de valores, a comunicação também não é alinhada e aquele sonho ele desmorona. E aí quando a gente fala em sociedade, tem que ter alinhamento dos 4 Cs. C de cultura. Então a cultura ela precisa estar alinhada, porque caso contrário isso pode dar problema. Caráter. Então C de caráter, precisa verificar essas questões de caráter, porque precisam ser sinérgicas. Capacidade de entrega. Né? Não adianta, por exemplo, eu estar trabalhando ali todo dia até meia-noite e meu sócio não traz novidades, não faz cursos, não traz técnicas novas para investir naquele negócio. E comprometimento. Não adianta eu também ficar ali sábado, domingo e meu sócio, minha sócia está na praia fazendo selfie na academia, 3 horas da tarde, enquanto eu estou completamente comprometido naquilo ali. Então, quando a gente faz essas reuniões, vamos fazer um projeto, vamos fazer um lançamento, vamos abrir uma empresa, só sonha, né? Desmorona meus sonhos ali na mesa, pessoas dela, e aí todo mundo acredita, é a famosa meta sem métrica. Eu preciso emagrecer 20 quilos. Beleza, a meta. Agora eu vou começar. 2023 é um ano da minha vida. Beleza, e aí? Aí deu março, junho, continua precisando perder os 20 ou talvez até mais. E para isso eu preciso de métricas. E no caso desse exemplo, quais são as métricas? Olha, eu vou precisar fazer atividade física. Mas aí eu vou precisar diminuir bebida alcoólica ou parar. Diminuir o doce. E vou ter que determinar um horário para dormir. Então, nesse processo, você tem que retirar algumas coisas e implementar outras. Esse exemplo que eu estou dando é no processo de emagrecimento, mas serve para tudo. Eu quero passar no vestibular. Eu vou precisar pegar o sábado que eu vou para o bar ou para o futebol à tarde ou para o clube tomar sol e estudar. Eu vou precisar comprar mais livro disso, vou precisar entrar num curso daquilo. A quinta-feira que eu ia para o futebol, então você vai ter que tirar coisas e implementar outras. E determinar essa meta. Eu vou passar em 6 meses, eu vou passar em 1 ano. E tem que ser coisas palpáveis. Sim. As pessoas criam inúmeros sonhos que não são palpáveis, talvez pelo tempo ou pela jornada que ela precisa. Então, eu quero comprar eu dou como exemplo. Isso eu aprendi na época do processo de coach.
E o homem quando começa a ganhar um pouco de dinheiro, assim, ele quer fazer o quê? Quer comprar o quê? Carro. E aí, isso foi 2016 também, carro. Né, assim, em casa a geladeira vazia, não tem nem roupa para vestir, mas quer comprar um carro. E Belo Horizonte é assim, é uma beleza. E aí foi assim comigo. E quando eu queria comprar um carro, nessa época, era uma Porsche conversível, com aquele teto que abre e tal, né? Era uma Boxster S. Na época que eu queria aquilo, eu não tinha dinheiro para comprar talvez nem a roda. E aí eu falei, vou comprar uma Porsche. Aí o coach falou assim, Porsche? Qual Porsche? Qual que é a cor da Porsche? Como é o banco da Porsche? Qual que é o ano da Porsche? Você tem que materializar isso e exercitar todos os dias. Aí o que eu fiz? Eu tinha um celular, aí eu coloquei no protetor de tela aquela Porsche do jeitinho que eu queria. Aí ele falou, agora nós temos que ter as métricas. Você vai ter que juntar dinheiro. Você vai ter que deixar de gastar nas coisas que você gasta e tem que tentar identificar outras formas de ganho. Renda passiva, ativa, enfim. E aí eu comecei a trabalhar para isso e tal. E isso em 2016. Aí em 2017, eu fui para eu nunca tinha viajado para fora do país. E eu formei em 2011, então já tinha 6 anos de formado. Meus colegas de sala, tudo já tinha viajado para... Nem para Argentina eu tinha ido, que é aqui perto, que hoje é muito mais fácil. Eu falava, vou fazer minha primeira viagem, eu acho que eu mereço passear um pouquinho, conhecer um outro país. Aí eu fui para fora, para os Estados Unidos, fui encontrar um amigo de longa data e fiquei lá uma semana. E aí a gente foi para fomos para um baile funk na época. E aí, baile funk, o meu último dia nos Estados Unidos, curti, tomei uma para ficar alegre, animado. Quando eu chego na casa dele, eu bato a mão no bolso, cadê meu celular? Nossa, meu celular, eu vou embora daqui a pouco pro Brasil, meu celular. E eu fui embora sem o celular. Ele ligou pro Uber, e o Uber, lá nos Estados Unidos, foi na casa dele e entregou o celular. Mas eu já estava no Brasil. Falei, nossa, e agora? Vou comprar outro. Eu comprei um outro celular bem inferior, mas né, eu precisava de celular para trabalhar. E aí eu tenho um paciente que chama Borrachinha, que é atleta do UFC. E ele foi fazer uma luta lá em Nova York. Isso tipo 1 ano depois. E aí eu falei, Borrachinha, cara, aproveita que você tá aí, pega um celular meu que eu esqueci há um tempão atrás. Tem coisa de aula nele e tal, eu queria, né, meu celular. E aí, porque meu amigo já havia tentado enviar esse celular, mas por conta de tributos, eu iria, para retirar o celular do correio, eu teria que pagar um preço de um celular, né? Eu falei, não quero. Aí o Borrachinha foi lá, lutou, até ganhou nessa luta, e aí trouxe o celular para mim. Ele trouxe o celular, me entregou, e eu peguei o celular, guardei na bolsa e fui fazer minhas coisas. Aí passou uns 20 dias, eu falei, meu celular aqui, gente, eu já até esqueci. Aí eu lembro, eu em casa, um dia de semana, era uma quarta-feira à noite, eram umas 10 horas. Aí eu fui colocar o celular na tomada. Eu coloquei na tomada, ele tá carregando, aí eu falei, vou ligar. No que eu liguei o celular, tava a foto da Porsche, branca, com o interior caramelo. Eu falei, gente, na minha garagem hoje, tem uma Porsche branca, caramelo, conversível, com a capa. Cara, muito top. Aí eu peguei o celular, fui lá e fiquei assim, viajando. Então, naquela época, eu não tinha condições, nem pensava como conquistar aquilo. E na hora que eu lembrei, eu voltei e retroalimentei. Eu falei, gente, era um sonho, eu lutei, corri atrás, etc. E o sonho está aqui na minha frente hoje. Né? E aí, só para concluir, a gente luta tanto para conseguir as coisas, e aí daqui a pouco, isso comigo, graças a Deus, não aconteceu nessa oportunidade. Daqui a pouco eu estou um mês com a Porsche e falo assim, não, agora tem que ser uma outra coisa. Pera aí, 1 ano e meio lutando para conquistar aquele sonho e daqui a pouco ele já não vale mais nada. Eu tenho que conseguir uma coisa muito maior. E isso acaba adoecendo, porque aí o próximo sonho é mais 1 ano, 2 anos, você morre para aquilo. Então a gente tem que aproveitar nossas conquistas, retroalimentar aquilo, valorizar, eu consegui, que bom, etc, aproveitar, porque senão a gente vai ficar sempre insatisfeito e deixa sempre de valorizar tudo aquilo que a gente conquistou. Sim, é a recompensa, né? É uma coisa que eu falo, a maioria das pessoas, esse 98% da população hoje em dia não consegue ter os resultados que deveria, a maioria alienados, não que nós não estejamos no meio, mas a gente está em busca de um autoconhecimento. E saindo dessa estatística a cada dia,
Quando a gente fala de fé, se tornou algo muito banalizado. Porque as pessoas não fazem ideia do que realmente é a fé. Você usou a fé, né? A fé ela tem que ter uma lógica. Ela tem que ser tangível. Como que ela vai ser tangível? Ainda que ela demore 1 ano, 2 anos, ela está aqui, ela foi clara. Se o cérebro ele não processa o desconhecido, como que você ia ter a Porsche que você nunca visualizou? Entende? Que você nunca olhou para ela, né? Toda a estrutura cerebral, ela capta informação de 2 formas. Neuroassociação, que é movimento de repetição, ou através de um grande impacto. Através do ver, ouvir e sentir. Se você não visualiza essa Porsche todos os dias, se você não gera energia para que essa Porsche aconteça como realidade, você não vai conseguir ter. E é algo que você mesmo disse, né, que você conseguiu conquistar algumas coisas porque você teve fé, porque você teve ação, porque você teve desejo, etc. Você despertou para aquilo. Mas se isso não acontece, é impossível ter, é impossível apalpar. E as pessoas estão sempre assim, se Deus fizer, se Deus quiser, se Deus me der, e etc. Deus já deu, cara. O universo está aí. O universo ele foi criado somente com um objetivo: te servir. E as pessoas não entenderam isso. Tudo que eu falo para o universo, sendo positivo ou negativo, vai voltar até mim. Por isso que eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu falo. O tanto desejo de ter a Porsche, como vou ser pobre pro resto da vida, eu não mereço isso, eu não consigo. Vai voltar para mim de alguma forma. É a mesma coisa que eu estiver me relacionando com Deus. Algumas pessoas viram para mim hoje e falam assim, Thay, hoje você não para mais para ficar orando igual você orava antes, você não para mais para fazer jejum, oração, você não tem mais aquela intimidade com Deus. Eu falei assim, a partir do momento que eu entendi que Deus está aqui, olha eu falando dele aqui agora, olha a intimidade que eu estou gerando nele. Porque ainda que Deus esteja aqui, ele está aqui, ó. E todas as vezes que a gente gera uma conexão, eu estou falando que o universo, né, toda a criação que Deus me deu, só vale isso aqui, ó. Porque tudo isso aqui, toda essa estrutura vai ser desmanchada. E o que tem prazer? O que realmente faz sentido? Pessoas, porque pessoas precisam de pessoas. A maior intimidade com Deus não está quando eu paro e falo, Deus, pelo amor de Deus, faz isso e aquilo. Porque sua filha está lá dentro da sua casa, ela te pede, papai, eu quero comer agora. Quando ela é criança, não tem consciência, sim. Mas suas filhas hoje têm quantos anos? 5, 10 e 13. Vamos pegar a de 10 e a de 13. A de 10 e de 13 está com fome, ela fala com você, papai, quero comer. Não, hoje ela já pede no iFood, ela já pede celular. Para você entender, é a mesma coisa. Quando a gente chega a um nível de maturidade, de consciência, por que você vai ficar pedindo algo para Deus se você entende que você é filha? Ele já te deu. Você já tem um acesso. O que está faltando? Vai lá, abre a geladeira, pega o que é seu, que é o que você fez com a Porsche. Entende? O que precisava para você pegar a Porsche? Maturidade, desenvolvimento. Você poderia ter conquistado a Porsche com 1 mês, mas não ter tido maturidade para lidar com ela, como você pode ter, né? A Porsche pode ter vindo com 1 ano e meio, como poderia vir com 10 anos. Mas que vai vir, de acordo com que você se prontifica a acessar aquilo ali. Tem gente, eu costumo falar que aquilo que o homem promete em pé, ele não sustenta sentado. Por que isso acontece? Porque você dorme querendo comprar a Porsche, acorda trocando de celular e dorme querendo comprar uma moto. Entende? Você vai ter Porsche como? Você vai realizar sonho como? É impossível. Falta de foco também, né? Você tem que ter realmente foco daquilo. Tem um método que a gente utiliza para jornada do cliente, jornada de compra, que é o método AIDA. E eu trouxe ele muito para a vida pessoal. AIDA, A de atenção. Então, pegando esse exemplo, eu estou ali na rua, eu vejo uma Porsche passando. Me chamou a atenção. E de interesse. Peraí, deixa eu olhar no Google aqui, que carro é esse? Deixa eu ver o preço dele. Nossa, que carro legal. Já pensou eu na praia com ele, conversível e tal? D de desejo. Nossa, não, eu quero isso. A de agir. Então, AIDA. Atenção, interesse, desejo e ação. E é a partir disso que eu elaboro os meus sonhos. Mas nessa ordem? Nessa ordem. Atenção, A. I, interesse. D, desejo. Primeiro, depois que você Você gera o quê? Assim, A, atenção. Não, ele está falando na questão de vendas, né? De vendas. Porque... Mas aí eu trouxe isso para mim. Entendi. Né? Esse é um método que já é criado no mundo do business, de venda comercial, já é utilizado por inúmeras empresas. Eles colocam A, atenção, I, interesse, D, desejo e o agir. Né? Então o cliente ele tem atenção por algo, passa uma propaganda, igual você comentou comigo.
Ah, eu quero aquele procedimento para glúteo. Eu chamei a atenção. Da atenção foi pro endereço. Sim. Aí você falou, eu quero, desejo. Agora você precisa na área fazer da o quê? venda, né? Na área da venda. Aí você Porque precisa na fazer o área- que agora? Porque na Marcar. área de trazer a nossa realidade, por exemplo, você idealizou aporte, né? Então você primeiro gerou. Aí já era seria, no caso, uma outra comunicação. Porque aí você falou da aporte e você cresceu em você, né? Por uma crença. Eu tive um interesse, desejo, Um é. desejo, Mas- né? Mas Se for observar, até antes você teve a atenção. Porque se você tive não atenção. visualiza a aposta, você não deseja ela. Não tem como, exatamente. entendeu? É igual o exemplo que eu dei. Eu estava na rua e aí eu vi o carro passando. Opa, chamou minha atenção. Interesse, eu vou entrar no Google. Que carro que é aquele? O que é aquele? Deixa eu ver o preço, né? Faz sentido. Depois, desejo. Nossa, eu quero esse carro. Eu vi aquele cara passeando no domingo ali, com a capota aberta, de óculos, todo bonitão. Eu quero isso. É. Agora o que eu tenho que fazer? Agir. É tipo, o que vende? É uma vitrine? Não. Começa pela atenção. Isso. Chamou a atenção. A vitrine gerou interação, ou até mesmo a própria retenção do cliente. Quando você entra para dentro da loja, você tem ali o pré-vendas, né? A comunicação. Então vem para interação mesmo, trocar ideia, etc. Para depois a ação. Qual que é a ação? Né? Aí você veste a roupa, aí você cria o desejo. Nossa, eu quero. Eu quero pra mim. Ah, não, eu não tenho dinheiro pra comprar essa roupa. Então eu vou agir, juntar dinheiro pra comprar. E a questão que você falou da oração é muito legal, né? Porque as pessoas elas param pra orar e acham que aquela fala é que vai gerar a realidade. É legal, sim, às vezes, em algum momento, porque às vezes a vida tá tão... A pessoa não foca em si, né? Sim. Porque, na verdade, a oração não é pra Jesus, não é pra Deus, é pra nós. Sim. É pra gente. Aí, às vezes, então, assim, a minha visão hoje, é importante orar, aliás, não é essencial, é importante você ter a conexão. Cada um tem a sua forma. Só que às vezes ela não para pra se enxergar, pra olhar pra dentro de si, né? E aí, às vezes, naquele momento, ela para ali que seja 1 minuto, 10 ou 15 minutos, ela ora, mas não uma oração falada apenas. É uma oração onde você traz a realidade, você imagina e já acredita real. E é o que você fala da questão da aporte, que você deixou o celular em outro país, ou seja, você idealizou e descansou, esqueceu e trouxe a realidade, mas sem aquela ansiedade que tem que acontecer pra ontem, tipo, vai acontecer em algum momento. E quando você menos esperou, você surpreendeu ali, porque se tornou real. Precisa alinhar a expectativa. Então eu tenho um exemplo muito... Eu aprendi isso com um paciente. A gente aprende tanto com nossos clientes que a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande para aprender. Então, grande parte do meu aprendizado hoje, igual você falou, aquela época, teve uma época que eu fiz 70 viagens de avião em um ano. Hoje, viagem de avião é uma coisa extremamente comum, né? Mas antigamente era uma coisa muito premium. E eu me desdobrei para fazer 70 viagens e as 70 viagens para aprender. E hoje o meu maior aprendizado são com os meus pacientes. De inúmeras formas. Aí eu tenho 2 exemplos. Um exemplo foi essa questão de alinhar a expectativa. E aí a gente tem um hábito, como eu disse, de terceirizar. A culpa é... E essa paciente retornou comigo, tinha perdido, agora eu não lembro detalhes, mas entre 6 quilos, 8 quilos em um mês. Isso é um resultado incrível. Independente do peso inicial, é um resultado muito bom. Mas ela entrou no consultório de luto. Eu falei, fulana, mas o que houve? Ah, não, eu tinha que ter perdido 10. Eu falei, mas como 10, se a gente fez isso, suplementação, teve dia que você não treinou, você saiu da dieta no sábado, não tem como. 6 a 8 quilos está maravilhoso. Não, mas eu queria 10. E ela ficou insatisfeita com o tratamento. Então a minha expectativa era de 6 a 8, o dela era 10. Eu não alinhei. Não, nenhum. A culpa foi minha de não explicar para ela isso. Então hoje todo tipo de projeto, qualquer coisa, a gente tem que alinhar a expectativa. E muitas das vezes a pessoa quer comprar um carro, quer comprar alguma coisa, e para ela tem que ser em 6 meses, mas de acordo com o que ela está fazendo, agindo, é para 1 ano. E aí chega em 6 meses, ela não conquista, ela não se acha o suficiente para aquilo e acaba desistindo. E um outro aprendizado que eu tive com o paciente, né, homem tem um desejo muito de carro. E aí hoje na rede social eu estava vendo um vídeo do Elon Musk, da Tesla, essa semana. E ele falou uma coisa que todo mundo aqui já sabe, mas é sempre interessante ouvir coisas
que a gente já sabe para reafirmar aquela teoria. Que na internet ninguém posta, fica postando fracassos, todo mundo só posta as qualidades, coisas boas. E a gente olha aquilo e fica querendo a mesma coisa. Mas cada um tem sua história, enfim. E a gente na internet aí vê pessoas extremamente bem-sucedidas. Nossa, tá com isso, aquilo, eu quero. E aí, muitas vezes, as pessoas têm o objetivo de muito dinheiro. Eu quero tanto na conta, eu quero 1 milhão na conta, eu quero... pra quê? Se perguntar, a pessoa nem sabe responder pra quê. Mas eu quero 1 milhão, é vaidade, o nome disso. E aí eu fui assim, eu quero. Mas para eu aumentar o meu faturamento, vai me demandar muito mais trabalho. E eu vou ter que ficar mais horas, eu vou ter que ir trabalhar final de semana, eu vou ter que, de repente, abrir mão de algumas coisas. Eu não vou viajar, eu não vou comprar essa roupa. E eu falei, nossa, mas eu estou juntando dinheiro assim, para quê? E com isso vem estresse, você vai abdicando de tempo com a família, com filhas, com amigos, sem saber o porquê, só talvez por uma vaidade. E aí, em uma consulta, acompanhando o paciente há uns 6 meses, eu falei assim, fulano, esse era um homem, como você está bem? Você chegou aqui com a cara cansada, acima do peso, depressivo, olha a sua energia, como é que é outra. E aí, o que aconteceu? Né? Aí ele falou, doutor, as fórmulas que você passou me ajudou e tal, mas o principal foi que eu percebi que para comer meu churrasco no final de semana, ficar com minhas filhas e minha esposa, eu não precisava mais de 50 mil. Eu tinha casa, tudo que eu tenho hoje, ganhando 50 mil, eu não precisava ganhar meio milhão. O carro, todo mundo em escola boa, a gente vai para a praia, vai para a Argentina, faz tudo o que quer. Mas naquela época eu queria ganhar 500 mil e para isso eu não tinha filha, eu não era pai, eu não era marido, eu não era amigo, eu não tinha nada. E aí eu estava naquela estafa e totalmente insatisfeito, buscando algo que eu não sabia o porquê. E hoje eu trabalho X dias por semana, tenho férias, tenho folga, tenho tudo. E aquilo veio para mim assim. Top. E eu absorvi aquilo. Falei, nossa, que aula. Para que eu vou ficar nessa loucura para buscar algo que para mim não faz sentido? Ele quis viver o amor, né? Eu acho que... Ele quis viver. Ele quis viver. E pra mim, tipo, amor, que é até a mensagem de Jesus. Se você tem 1 milhão ou não tem nada, a essência é o amor, sabe? Que é você doar, se sentir amado. Então tem o que a gente vê muito são pessoas, porque hoje se fala muito do milhão, né? Do marketing, milhão. Se fosse 1 milhão e 200, ia estar, se fosse pregando 1 milhão e 200, a galera toda ia falar 1 milhão e 200. Então acho que está muito assim, martelando. Mas pra quê? Em prol de quê? Se não tiver amor, se você não sentir e não receber e doar, de nada adianta. Essa questão do 1 milhão, ele pode trazer empoderamento, pode trazer mais confiança, mas traz outras coisas, pode trazer também outras coisas como soberba e várias outras coisas desnecessárias. E né, a gente falou de valores. A pessoa pode ter lá milhões na conta, mas ela não fala assim, eu vou ali no supermercado comprar a paz. Ela pode ter 1 bilhão na conta que ela não vai conseguir comprar a paz numa barraquinha ali, ou comprar a liberdade, ou comprar o amor. E aí, esses dias eu estava falando isso com um amigo meu, eu falei, cara, quantos milhões você acha que o Neymar tem na conta? Tantos bilhões e tal. Eu falei, beleza. Ele consegue ir ali num bar, sentar de chinelo, apertar a mão de um amigo dele lá de Santos, sem ninguém incomodar? Não. Ele consegue hoje ter um casamento, um amor, uma família, sem ninguém perturbar e ficar especulando coisas? Você acha que ele não queria ter isso? Então, assim, ônus e bônus, né? Será que precisa? Sim. E será que o dinheiro realmente dá tudo o que a gente deseja? Então, dinheiro é necessário, óbvio, né? Mas se a gente tiver como objetivo de vida somente isso, é um vazio muito grande e não faz sentido. Eu tive uma experiência, cara, bem parecida com o seu cliente, com o seu paciente, né? Te ensinou praticamente. Eu passei a vida inteira, por ter sido muito pobre, né? Eu fui barbeiro minha vida inteira, 16 anos de barbeiro, e etc. E a ideia era o quê? Aprendi que trabalhar para ganhar dinheiro. Então o objetivo era ganhar dinheiro. Não tinha propósito definido, não tinha clareza de vida, enfim, não sabia quem eu era, e etc. Fiz a vida inteira para ganhar dinheiro.
Em 2016 eu quebrei aqui em BH, fiquei R$580 mil negativo. Pesadaço, passando 5 anos só pagando dívida e etc. Nisso, eu era pastor, né? 10 anos trabalhando na igreja, de forma ininterrupta, todos os dias, era uma doideira. Casado, sou casado há 11 anos já. Enfim, não conseguia ficar com a minha esposa, porque eu saía de casa às 7 horas da manhã, chegava meia-noite de casa, quando chegava mais tarde, todos os dias, só com aquela ideia, cuidando de pessoas, cuidando de pessoas, cuidando de pessoas. Minha filha nasceu em 2018, enfim, deu até há uns 2 anos. Eu sempre via que minha filha tinha, tipo, quase uma rejeição, sabe? Não ficava tão perto e etc. Os anos passaram. Em 2021, eu tive uma ascensão muito grande, financeira mesmo. Então, eu trabalhava com o mercado financeiro, eu ficava, tipo, 30 minutos, 40 minutos na frente do computador, faturava R$30 mil no dia. Sabe? Eu vivia algo coisa de louco, cara. E, tipo, em 6 meses eu construí algo que em 5 anos eu fiquei pagando, pra você ter ideia. Com isso, eu aprendi algo fantástico. Quem trabalha muito não ganha dinheiro, e também não tem tempo para gastar. Ali os meus valores mudaram. Ainda que eu tenha 10 anos de casado, né, quase 11 agora, eu nunca tive problema com minha esposa, nunca tive briga, nada dessas coisas que normalmente todo mundo tem, eu nunca tive. Mas algumas coisas que eu percebi. Eu só não perdi o meu casamento pela sabedoria dela. Porque eu não era presente, eu não estava em casa, eu não valorizava aquilo que Deus tinha me dado, que era o meu matrimônio. Aí eu comecei a perceber. Minha esposa um dia virou para mim e falou assim: hoje você é presente, você viu que sua filha é um grude? Porque minha filha virou um grudezinho meu. Hoje ela está com 4 anos de idade. E ela virou e falou assim: você nunca foi presente? Como que você queria que ela te tratasse da forma que ela te trata hoje? Ainda que eu tivesse um casamento muito bom, uma vida muito boa, acima da média da sociedade e etc., cara, eu não era presente. Entende? O que valia qualquer tipo de dinheiro que eu corresse atrás para fazer? E hoje, alguém me oferecer aqui 10 milhões para trabalhar 40 horas por dia. Eu fico em casa. Não faz sentido, entende? Porque os valores mudaram. Ah, você tem meta para faturar milhões? Beleza, eu tenho metas, porque eu tenho que ter clareza como objetivo. Mas nada que tire o meu tempo dos meus valores. E hoje, por mais que a minha área de atuação é emagrecimento, reposição hormonal, as principais queixas e dores hoje no consultório é ansiedade, depressão, insônia, cansaço, fadiga, exaustão e alguma melhora estética, seja de uma estria, de uma ruga, de uma queda de cabelo, de uma celulite, enfim. Olha só, de corpo eu falei só uma. Sim. Depressão não é corpo, ansiedade não é corpo, insônia não é corpo e fadiga não é corpo. E todas essas são ocasionadas por quê? A grande maioria das vezes por buscar algo que não faz sentido. Frustração. E aí a pessoa adoece, aí está com ansiedade, toma um remédio para ansiedade, depressão toma um para dormir, um para acordar, um para não ficar triste, um para não chorar. Quando, na verdade, se a gente... Foi aquilo que eu falei lá no início. Foi uma brincadeira, né? Mas o que eu quero expressar é que a pessoa toma remédio para tratar sintoma. E foi o que eu disse lá no início da live, do podcast, que a gente tem que entender o porquê e não somente tratar aquela determinada queixa, né? E quando eu vou investigar isso nos pacientes, não é estar com ansiedade, toma aí a fluoxetina, esse citalopram, venlafaxina. Se você está com ansiedade, vamos entender o porquê da ansiedade. E às vezes a ansiedade é por ter um determinado objetivo que quer construir ele em 6 meses, quando na verdade o natural, o normal, o fisiológico é em 2 anos. E aí fica sofrendo por aquilo. Então, as principais doenças hoje no mundo de saúde mental que prejudica a qualidade de vida, na minha opinião, é por estar buscando coisas não palpáveis ou criar planejamentos fora de uma expectativa ou não fazer um planejamento adequado para isso. E a pessoa acaba sofrendo a nossa realidade ser muito diferente daquela realidade de 10, 15 anos atrás, onde o mundo era completamente diferente. Resumindo, é o que você mesmo já tinha dito, né? É não alinhar as expectativas. Isso. Você cria um cenário que ele não se torna real. Dando uma pausa aqui rapidinho. Galera, quero apresentar para vocês a Apoiar Biotech. Produção in vitro de embriões, meios de cultivo embrionários, atenção a laboratório de FIV. Tá? Você aí que tem intenção em reproduzir seus animais, né? Trabalhar aí com embriões para reproduções e etc.
Apoiar Biotech está aqui com vocês, a gente está apresentando para vocês. Tá uma parceria muito forte, o pessoal é muito bem desenvolvido na área e pode ajudar vocês aí com qualquer dúvida, com tudo que vocês estiverem precisando, tanto de orientação como mentoria e etc. Tá ok? Apoiar Biotech. Lucas, já estamos chegando quase ao final aqui da nossa entrevista, do nosso PodMind. Tá? Mais uma vez é uma honra estar com você. Eu queria fazer aqui um bate-volta rapidinho, fazer 5 perguntinhas e você responde de forma objetiva o que cada uma dessas coisas significa para você. Bom, show? Né? Primeiro, Deus. Força, alicerce. Alicerce. Tempo. Nossa, uma palavra. Tempo. Tempo. Algo impagável. Vida. Aproveitar. Família. A base de tudo. Saúde. Imprescindível. Imprescindível. Agora deixa um recado para as pessoas aí que precisam melhorar a sua estética, a sua saúde, principalmente a sua energia, vitalidade. Então, pessoal, aí eu pego questões da Bíblia, né? Lei da semeadura. Então, a gente literalmente colhe o que planta. Hoje todo mundo tem queixas de ansiedade, de depressão, de compulsão, como eu disse, mas nós precisamos realmente identificar o porquê disso. Algumas pessoas têm compulsão alimentar por questões de infância, algumas têm ansiedade por não alinhar a expectativa, alguns têm depressão por pegar aquela dor, aquele problema na infância, na adolescência e ficar criando um conceito, um discurso autodestrutivo, quando na verdade você deve pegar aquele problema e aprender com ele. Então tudo é possível, né? Aqui quem fala é uma pessoa que veio de uma família humilde, ex-obeso, onde ninguém na família acreditava que eu iria ser médico, onde eu tive filho novo e todo mundo falou que eu não seria médico, e peguei todas essas dores e dificuldades e transformei em resiliência e consegui conquistar meus sonhos. Então, em primeiro lugar, Deus, em segundo lugar, saúde, e aí depois disso que a gente vai pensar em trabalho, etc. É o que o Joel J fala, né? Não inverta a ordem, então não vamos inverter a ordem. E hoje todo mundo está invertendo a ordem, por isso que a gente acaba colhendo coisas que nós não desejamos. Então tudo é possível, o céu, as estrelas é o limite, confie em você, ande próximo de pessoas boas e tenha fé. Antes de sair da live, já se inscreva aqui no nosso canal PodMind, tá? Para você ficar mais ligado à reprogramação mental. Tudo que foi falado aqui tem tudo a ver com mindset, com a sua reprogramação, com novos hábitos, para que você venha crescer em todas as áreas da sua vida, nas 3 esferas: corpo, alma e espírito. Lucas, eu quero agradecer você pela visita, pelo seu conteúdo, pela sua história. Eu creio que gerou conexão com a gente aqui, com o telespectador também. Eu creio que foi de grande valia para muitas pessoas que estavam te ouvindo aqui, que estão com a gente até agora, nesse momento. Eu quero agradecer você da primeira oportunidade de muitas ainda que nós iremos criar aí, para que essa conexão venha se estreitar cada vez mais. Muito obrigado. Gratidão mesmo. Eu que agradeço o convite, me coloco completamente à disposição. A Dani eu já conheço há anos, então nós temos a conexão. E aí, trazendo para o mundo de negócios, é o rapport, né? E a gente gerou rapport quando eu falei que meu valor é liberdade, o seu é liberdade. Então, acredito que daqui em diante vão surgir inúmeras oportunidades. E eu fico à disposição para quem quiser me acompanhar. O Instagram é @drlucaspenchel. Falo sobre nutrição, sobre fé, sobre medicina, estética, de tudo um pouco. Então, quem tiver alguma dúvida, eu fico à disposição também nas redes sociais. Muito bom. Muito obrigada, Lucas. É um grande prazer, tá? E também estamos abertos, né, para que você precisar de nós também. Estamos aqui. Parabéns pela sua carreira, por você, pela sua essência. Claro que a gente gostaria de ficar mais tempo aqui. Você falou algumas coisas que eu gostaria de perguntar, mas a gente vai ficar horas e horas. Mas deixa para um próximo momento novas oportunidades. Muito obrigada, tá bom? E você que tá por aí, deseja saber um pouquinho mais até da história do Lucas, um pouquinho mais aqui do nosso PodMind, coloque comentários, você que tá nos ouvindo aí. Se inscreva no nosso canal, é o @no PodMind, também tem o Instagram, @PodMind. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Dê sugestões de novos temas também pra gente colocar aí pra você.
É isso aí. É, Bruno? Show! Tá? Deixe sugestões também pra gente trazer pessoas aqui pra gerar essa comunicação e esse rapport, essa entrega. Ótimo dia, ótima noite, enfim, que Deus abençoe sua vida de forma tremenda, poderosa, sobrenatural. Vá viver a sua vida e cuidar da sua vida da melhor forma possível. É nóis!